Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando mais um TV Corrida e hoje, excepcionalmente, numa quinta-feira e não na quarta. Por que isso? Porque eu estava ocupado na quarta-feira com um mega evento secreto que eu não posso falar, no melhor estilo Mercedes-Benz Pirelli. Então eu adiei para este dia lindo e glorioso pré-protestos na Avenida Paulista para receber aqui no meu programa, no nosso programa, o piloto Pipo Derani. Tudo bom, Pipo? Inácio, obrigado. Mais uma vez aqui para discutir automobilismo, que é o que a gente gosta de fazer. E muito legal estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço a sua presença. Lembrando que o Pipo é uma presença que, graças a Deus, é constante aqui no nosso programa. Está desde o começo, desde os nossos antigos estúdios em Nova York. Agora estamos com estúdios em Mônaco. E então ele está sempre aqui conosco, ainda quando o programa tinha outro nome, estamos sempre participando da evolução da sua carreira. Muito bem, e não vou fazer aquelas perguntas tradicionais, como foi que você começou no automobilismo, porque todo mundo já viu. Quem não viu, entre nos nossos posts anteriores, nossos programas anteriores, e assista as entrevistas anteriores. Mas o fato é que a gente já sabe que você está estabelecido na Europa, está correndo a Fórmula 3 europeia. Como você está vendo a Fórmula 3 europeia esse ano em relação à GP3, por exemplo, que teoricamente teria esvaziado um pouco a Fórmula 3 inglesa, sobretudo? Bom, eu acho que a iniciativa que a FIA tomou de fazer uma Fórmula 3 forte deu certo. Teve uma briga muito grande entre a Fórmula 3 inglesa e a europeia, que é onde eu estou hoje. A europeia prevaleceu e conseguiu praticamente quebrar a inglesa, que hoje tem quatro etapas e carros misturados de diversos anos. Então, acho bacana. A GP3 também é um campeonato muito legal, mas acho que a Fórmula 3 hoje, para o piloto aprender e ganhar quilometragem, é muito melhor. Então, foi uma boa escolha ter ido para a Fórmula 3 europeia. E você vê o fim da Fórmula 3 inglesa? Ou você acha que existe alguma maneira dela se restabelecer num formato diferente, por exemplo? Eu acho difícil porque a Fórmula 3 europeia entrou e no primeiro ano já está com 30 carros e isso chama muita atenção. O pessoal vê isso como um trabalho bem feito. Então, óbvio, a Fórmula 3 inglesa nunca vai morrer porque é o que é, tem o nome que tem. Tantos nomes passaram por lá, desde os mais recentes, Hamilton, você mesmo passou por lá. Hamilton, tivemos Senna, Piquet, é muito tradicional. Damon Hill, Mansell, enfim. Então, eu acho que é um campeonato onde não vai acabar nunca. Por pior que seja a situação desse ano, eu acho que eles vão passar por cima e vão conseguir melhorar, voltar, talvez não ao que era, mas a um nível bom e com um certo número de carros que vale a pena correr, né, no campeonato. Mas hoje a situação dela não é muito boa, então você pode ver que muitos pilotos e equipes saíram da inglesa para ir para a europeia, que foi o caso da minha equipe, que hoje corre a inglesa porque de última hora pilotos pediram para eles continuarem fazendo a inglesa, mas caso contrário eles teriam optado só pela europeia. Aliás, a gente tem imagens dos seus carros. Pode colocar as fotos. Assim que as fotos estiverem no ponto, você põe as fotos aí no nosso telão. Ali está você. Ali tô. Bom, aí nesse pelotão eu tô em primeiro, eu acho que deve ter alguns carros na minha frente. Se tem, eu não vejo. É uma boa foto, né? Foto favorável. Aparecer na frente aí do pelotão é sempre bom. Essa foi a etapa de Silverstone na largada. Eu estava entre top 10 nas duas classificações. Então foi tem outra foto? Acho que tem mais duas fotos, se não me engano. Vamos poder colocar na sequência. Aí você está se alongando ou você comemora lateralmente? Tava muito frio, como de costume na Inglaterra. Sempre antes de entrar no carro a gente tenta se alongar. E foi em Monza, na primeira etapa do ano. Asa nenhuma, só o LDF, que a gente chama de Low Down Force. A Fórmula 3 tem 3 opções de asa traseira, que é a LDF, MDF e HDF. Medium Down Force, High Down Force e Low Down Force. Okay. E ali a gente anda sempre com o mínimo possível. Como já foi a Fórmula 1 antes do DRS. Aliás, isso deve voltar esse ano, né? Isso. Porque como esse ano agora a asa móvel só pode ser usada
nos trechos que eles são usados durante a corrida, então você não pode usar qualquer hora na classificação e nos treinos livres. Então, antigamente o pessoal usava bastante carga porque sabia que na classificação e nos treinos você podia deixar ela aberta quase o tempo inteiro. Agora, como não vale mais a pena, eles vão ter que tirar menos, vão ter que tirar mais asa, né? Isso é muito interessante, porque no nosso caso ali você vê que a asa É uma bandeja. é uma coisinha fininha assim e tá em cima. No Fórmula 1, eles tentam abaixar ao máximo, onde o atrito do ar é menor. Então você pode até ver que esse ano na World Series eles fizeram a mesma coisa. Fica aquela lateral da asa alta e a asa fininha lá embaixo. Então é uma outra sensação, é diferente ver o carro assim com esse nível de downforce e é muito interessante ver as corridas lá em Monza. Um dia ainda vou para Monza. Eu já tive um, mas nunca estive num. Mais uma piada com nome de carro, que péssimo. Muito bem, pessoal, queria agradecer a todos que estão aqui no nosso chat. Estamos ao vivo e vocês já podem mandar as suas perguntas para o Pipo Derani. Muita gente entrando na sala. Já entrou o Thiago Pardial, All Boot, que eu não sei quem que é, mas enfim, ele entra e sai toda hora. Deve ter gente que está com algum problema para entrar. O Renato, Joel Alves, bastante gente entrando. Mandem as suas perguntas que vamos ler ao vivo. Mas enquanto as perguntas estão pipocando aqui, eu tenho as minhas próprias perguntas. Como é que você está vendo a sua segunda temporada com esse carro novo da Fórmula 3? Porque era o mesmo carro que você estreou no ano passado na Fórmula 3 inglesa, na internacional. Você já pegou a manha do carro? Como é que está a competitividade em relação às outras equipes, etc.? Bom, o carro em si é o mesmo, como você falou, a gente já está acostumado com o carro, mas tiveram algumas mudanças de regra até por ter mudado de campeonato que acabaram afetando a gente um pouquinho. Bom, a primeira delas, que é a mais óbvia, é o pneu. A gente está sofrendo muito com o pneu. A marca de pneu mudou ou as dimensões? A marca de pneu mudou e as dimensões. O pneu que a gente usa hoje é um pouquinho mais largo o dianteiro. E como todo mundo sabe, a gente vê na Fórmula 1 hoje, o pneu tem total influência no acerto do carro. Então, bastante. Então esse é um dos fatores que tem sido um diferencial para a gente, não a favor. Se fosse a favor, seria muito bom. Outra mudança que aconteceu esse ano foi a suspensão. A gente tinha um sistema de suspensão totalmente desenvolvido pela equipe, onde a equipe mandou fazer a suspensão do jeito que a gente queria que fosse. E esse ano eles baniram. Então padronizaram pro que vem da Dallara. Então era uma vantagem que a gente tinha no passado no campeonato inglês, que obviamente faria diferença também esse ano, que a gente está tendo um pouco de dificuldade. Os amortecedores, a gente usava um amortecedor de um outro fabricante e agora a gente está usando os Koni, que são os mais tradicionais, os mais vendidos, digamos. Então isso tem sido um problema. Mas não é que é pior, é diferente. Então demora um tempo para readaptar, não é? É diferente, o jeito que ele trabalha, o jeito que ele volta quando ele amortece é diferente. Então toda essa velocidade com que ele trabalha muda o acerto do carro. Mas o problema principal tem sido o pneu e tem sido muito difícil porque a gente estava acostumado com um pneu onde a gente podia carregar muita velocidade, que a gente chama de, na verdade, a gente chama de trail brakes, que é onde o piloto é uma curva que ele tem que frear forte, mas soltar o pé do freio numa certa velocidade, razoavelmente rápido, para conseguir carregar velocidade na curva. E esse pneu não aceita isso. Então, o nosso pneu, corrida longa, acaba destruído. Por quê? Porque a gente tenta carregar velocidade e esse pneu é um pneu onde a gente tem que trabalhar muito em V, em curvas, fazer freadas retas, fortes, virar o carro e acelerar. Entendi, mais quadrado, né? Curva mais quadrada. Isso. Então, isso é um negócio que tem complicado um pouco pra gente. Em Brands Hatch, por exemplo, onde tem muitas curvas assim, velocidades curvas que tem que carregar velocidade, tem sido um problema. Mas, em relação ao carro, a gente está acostumado. O carro é o mesmo, o chassi é o mesmo, o motor é o mesmo. Eu acredito que a gente tem força para conseguir reverter a situação e trabalhar, óbvio, muito, para conseguir entender um pouco melhor o pneu e fazer com que ele trabalhe a nosso favor. Certo. Uma pergunta que estão mandando aqui é, em relação ao calendário inglês, que já fazia algumas corridas fora da Europa,
Você conheceu muitas outras pistas em relação ao ano passado? Bom, eu já tinha corrido em algumas pistas que a gente corre esse ano, porque quando eu corri na Fórmula Renault, fazia essas pistas, né, da Alemanha, Nürburgring, Hockenheim, etc. Mas no campeonato inglês são muitas pistas especificamente na Inglaterra. Então tem lá a Rockingham, a Silverstone, a gente teve esse ano, mas geralmente o campeonato europeu não andava. Então é uma pista que eu já conhecia pelo campeonato inglês. Mas as pistas do campeonato inglês em si, que eram fora da Inglaterra, foram Monza, se eu não me engano... Spa teve? Teve Spa, que esse ano a gente não corre. Então foram poucas assim que eu andei com esse carro, fora da Inglaterra, que eu tô andando hoje. Mas eu já tinha andado nelas no passado, então acaba que a pista em si a gente já conhece. Entendi. O que facilita um pouco, né? Porque com tudo isso que a gente... Com todos esses probleminhas, a gente tem muito pouco tempo de treino. Então, você conhecendo a pista, já você tira um problema e... Você elimina mais uma coisa que demora tempo para pegar a mão. Sim. Mas eu estou comparando com o seu companheiro de equipe, a gente percebe que é uma questão da equipe mesmo, né? Não é que tipo, o Pipo está tendo especialmente dificuldades porque o companheiro dele está ganhando tudo. Não é isso. A equipe ela mesma, ela tem o caminho de como resolver isso ou só é tempo mesmo? É tempo, a gente precisa de tempo, porque, como você sabe, os testes são todos limitados. Isso é um grande problema da Europa. A gente, para reduzir custo, eles limitam todos os treinos. Então, a gente precisa de tempo. Tiveram algumas etapas que meus companheiros estavam um pouquinho melhor que eu, algumas que eu estava um pouquinho melhor que eles, o que é normal, mas nenhum deles, assim, onde conseguiram resultados expressivos. Diametralmente opostos. Um está muito bem, o outro está lá embaixo. Exatamente. Então tem sido um problema geral. Outras equipes que vieram da Fórmula 3 inglesa também estão sentindo esse impacto. A Carlin, por exemplo, ano passado já havia feito o campeonato europeu com esse pneu e o campeonato inglês. Então eles passaram por todos esses problemas ano passado. Entendi. Então eles tiveram menos impacto porque já sabiam meio o caminho das pedras. Estive conversando com um piloto, aliás, o piloto que correu na Carlin ano passado é o Buller. Ele saiu da T-Sport esse ano, que não estava andando bem, e foi para a Fortec, achando que fosse melhorar, também não andou bem. E ele falou que ano passado a Carlin teve muito problema e eram parecidos com o que a gente está tendo hoje na Fortec. Então, você vê, um ano as coisas mudam muito de um ano para o outro, porque as equipes conseguem evoluir. E foi o que a Carlin fez. Ele não quis continuar com a Carlin por outros motivos que acabaram fazendo com que ele não gostasse de estar lá dentro da equipe. Entendi. Mas é isso, é um ano que é o primeiro ano da equipe nesse campeonato, com esse pneu, e a gente vai trabalhar para melhorar. Quantas etapas ainda tem pela frente no campeonato? Falta metade do campeonato. Então ainda tem bastante tempo. Metade. Certo. Muito bem, então já estamos no mês de junho, na verdade no fim do mês de junho, portanto segundo semestre por aí. O que você vê no panorama para 2014? Mais uma temporada de Fórmula 3, manter-se na Europa, está vendo outras categorias? Bom, Fórmula 3 não, isso é fato para mim. Independente do resultado, eu acho que meu nível técnico é bom e eu tenho nível técnico suficiente para subir e conseguir aprender o que eu tenho que aprender nas categorias acima da Fórmula 3. GP2, World Series? Isso é um negócio que tem que pensar, porque hoje em dia a GP2 é muito caro. Então, quanto custa uma temporada? Acho que é 2 milhões de euros. 2 milhões de euros uma temporada de GP2, 1 milhão e 300, 1 milhão e 200 mil euros, 200 mil euros uma temporada de World Series. Mas aí vem um pequeno problema. Hoje em dia, você pode ir lá e fazer 2 anos de World Series, andar bem no primeiro ano, ganhar o segundo ano, e mesmo assim não conseguir ir para a Fórmula 1. Por quê? Porque quem usa o pneu Pirelli é a GP2. Então a equipe de Fórmula 1 pode chegar para você e falar assim, olha, você andou muito bem, parabéns, a gente acha que você é um puta piloto, mas faz o seguinte, anda mais um ano no mínimo de GP2... Para pegar a mão do pneu, para você pegar a mão do pneu. Às vezes o piloto pode ser que não consegue andar bem com o pneu e se queima. Não se dando. E aí é que tá, né? Ele vai ter que se adaptar ao pneu e é um carro completamente novo. É um carro completamente novo. E ainda corresponder à expectativa de ter sido mandado muito bem na World Series. Na World Series. Então vem um
um pequeno problema. Para você andar bem nessas categorias, é muito difícil você andar bem no primeiro ano. São casos raros de pilotos que chegam preparados o suficiente para chegar e ganhar e tá na hora certa, no lugar certo, na equipe vencedora. Então você geralmente faz um projeto de 2 anos, o que acaba fazendo o piloto gastar no mínimo, digamos, 2.400.000 euros na World Series por 2 anos, ou no mínimo 4 milhões de euros por 2 anos na GP2. Então o piloto que às vezes opta pela parte mais barata, depois tem que fazer no mínimo 1 ano de GP2. Então você junta, dá praticamente 4 milhões e meio. Só. Então é um grande problema da Europa hoje em dia. Pede para o governo agora cortou 20 centavos da passagem, acho que eles estão com dinheiro sobrando também. Manda para mim, faz uma passeata, vamos fazer uma passeata. Eu estava falando com o Razi um tempo atrás e a gente fez uma brincadeira, né? Eu tenho passaporte italiano, aí eu falei assim, imagina que engraçado seria se eu trocasse a bandeira do meu capacete do Brasil pela bandeira italiana e falasse que o Brasil não me ajuda em absolutamente nada. Eu acho que seria um boom na mídia, assim. Ah, com certeza. Mas quem fez isso foi o Grosjean, né? Ele é suíço, não é isso? É o Grosjean? O Grosjean é que é suíço, mas e é francês. Então, mas assim como você, na verdade, é brasileiro, mas poderia correr pela Itália. Mas ele, na verdade, nasceu na Suíça. Sim. Ele correu com licença francesa por questões inteligênticas, digamos assim, porque é interessante para a França ter um piloto forte, E aí adotou ele. Pessoal da técnica, eu queria só avisar que tem gente aqui no nosso chat dizendo que está tendo alguns problemas para entrar, dizendo que não está funcionando. Tem outras pessoas mandando perguntas, assistindo o programa normal, mas algumas delas estão enfrentando algumas dificuldades, então eu não sei se vocês aí conseguem resolver isso durante o programa, mas de qualquer maneira não são todos que estão tendo, tanto que tem bastante pergunta aqui. Pessoal mandando abraço, fazendo piadinhas engraçadículas, que eu não vou ler no ar porque eu tenho mais o que fazer, enfim. E então é um problema reduzido, mas que a gente vai tentar trabalhar isso o quanto antes para resolver a questão, não é mesmo? Muito bem, vamos agora, aproveitando essa questão do apoio que você está falando de correr lá fora, essa possibilidade de, claro, brincadeira, de mudar de bandeira, mas você acha que para quem é europeu, mesmo com a crise, está mais fácil de levantar dinheiro? Bom, eu acho que, assim como aqui no Brasil a Stock Car passa ao vivo na Globo, lá Passava, verdade. Mas hoje tem um canal... Hoje não tem mais nem patrocinador master, olha lá, Stock Car, ponto, não tem mais aquele Caixa Econômica. Mas tem a Sport TV que sim, assim, que é o canal líder de esportes. É o canal líder de esportes que ajuda muito. Assim como aqui no Brasil a Stock Car tem isso, a Europa tem canais que transmitem a World Series, a GP2, tem a própria Sky TV, que é Sky Sports F1, que passa repetidamente GP2, Fórmula 1, só fala de Fórmula 1, GP3. Então, agora a Sport TV também está passando GP3. Você sabe por quê? Não sei. Porque no pacote da Fórmula 1 eles obrigam a passar GP2 e GP3. Tipo, vendemos a Fórmula 1, mas vai ter que passar GP2 e GP3 também. Eu acho ótimo. Se tiver corrida de patinete, eu assisto. Então, óbvio, é mais fácil do que no Brasil. Você vê que no Brasil, tudo bem, agora tem a GP2 e a GP3 que passam, mas passam em horários totalmente fora alternativos, de... Exatamente. Então, e a World Series, às vezes, passa no Band Sports com um delay. Então, fica mais difícil do brasileiro conseguir alguma coisa, porque... Aqui dentro, sobretudo, né? Porque não vai trazer benefício algum para as empresas, entendeu? Por duas questões. Primeiro, que não tem muita visibilidade, como você falou. E segundo, que grande parte dessas categorias de base correm na Europa. Exatamente. E não é toda empresa que tem interesse em ver a marca divulgada na Europa. Exatamente. De repente você tem um graneiro, um transportador. O que eu vou querer que os alemães saibam que tem uma transportadora no Brasil de mudança chamada graneiro? E assim vai. Agora, se você tem uma DHL, uma internacional, aí funciona. Uma coisa que me falaram esses dias interessante é o seguinte. Hoje em dia, você vai... Vamos botar em base a Fórmula Futuro, que na época um campeonato custava 250 mil reais. Certo. E tinha um cara que estava buscando patrocínio para o piloto dele, e essa pessoa me falou, e ele foi atrás de uma marca que falou assim para ele, olha, eu acho muito bacana, eu sei que vai passar na Globo, vai ter uma divulgação muito grande, mas
Para mim, para minha empresa, eu prefiro muito mais pagar 100 mil reais para colocar a minha marca na manga de uma camisa de futebol que está em último na Série A. Por quê? Porque 3 vezes por semana esse meu time vai jogar contra São Paulo, contra o Santos, contra o Corinthians e vai estar na Globo e eu vou estar gastando muito menos e vou estar expondo a minha marca muito mais. E querendo ou não, é verdade. É uma pena, mas é verdade. Por quê? Porque muitas vezes o piloto não consegue completar a prova. É um piloto só. E o futebol tá lá, 12 meninos no campo, jogando contra os melhores times, pelo menos uma a 3 vezes por semana. Ele vai aparecer mais ou menos metade das vezes, o tempo inteiro, porque toda hora vai estar aparecendo alguém com a marca dele. Exatamente. Na corrida, só se você estiver em primeiro ou constantemente disputando posição de maneira exuberante que você vai aparecer. E uma vez por mês. E uma vez por mês. Então é um pouco cruel esse esporte que a gente escolheu, porque é apaixonante, mas tem todo esse lado comercial que acaba dificultando a vida de muita gente. E aí o exemplo também, por exemplo, a Globo agora no GP do Canadá, aconteceu aquela coisa que você, não sei se você estava aqui no Brasil, estava? Tava. Então você viu, o GP do Canadá estava sendo transmitido e aí depois de 50 minutos de prova, interrompeu e foi para o futebol. Eu conversei com o pessoal da Globo, eles até tentaram transferir o jogo de futebol um pouco para mais tarde para conseguir conciliar as duas, mas a seleção francesa não aceitou. Mas enfim, não aceitou, então teria que ou interromper ou não transmitir o começo do jogo. O melhor Ibope de corrida de Fórmula 1 tinha sido Mônaco com 11 pontos. O futebol dá 29. Por que é que eles vão deixar de transmitir futebol para transmitir corrida? Não e a gente está falando de Fórmula 1. Fórmula 1. Né? Então, você vê, o próprio povo brasileiro escolhe o futebol como esporte. Isso devido à falta de um ídolo na Fórmula 1. Eu tenho certeza que fosse o Senna hoje, ou alguém ganhando tudo, disputando e... Se o Vettel fosse brasileiro... Exatamente, eu acho que a Globo teria pensado um pouquinho mais antes de cortar a Fórmula 1, mas como não tem, e o Felipe estava largando de trás, até pela batida que ele teve na classificação, acabou sendo um fator... Que colaborou para a decisão ser tão difícil assim. É realmente uma pena. O Brasil é um país que vive de ídolos, né? E modinha, uma coisa que até o Razia falou aqui no começo do ano no programa, que é muito modinha. Começou quando a Fórmula 1 estava ganhando tudo, era automobilismo. Só que automobilismo não é tanto modinho. O brasileiro tem uma tradição, embora esteja diminuindo, ainda pode ser considerado uma tradição brasileira. Mas depois disso, eu lembro que veio o Guga, Roland Garros, 97, ganhou, todo mundo era tênis, o pessoal andava com raquete no metrô, todo mundo de repente tinha opinião sobre voleio e tudo. Aí o Guga se estrepou com a cintura, perdeu a competitividade, não veio outro jogador no mesmo nível, que ganhasse, ficasse em primeiro lugar na ATP, pronto, foi flopando aos poucos o tempo. Agora é o UFC. Todo mundo quer ter orelha de capelete, aquela orelha de capelete, acha o máximo, vai lá, mata ele. Todos os neogordinhos no bar achando que é lutador via satélite. Acho muito engraçado isso. Então o brasileiro é muito de modinha. Muito. É, uma pena. Eu acho que, na verdade, é uma carência do povo brasileiro, porque a gente tem muita gente que precisa desses ídolos para ter uma motivação. E isso acaba influenciando total, porque se você vê o próprio Neymar hoje... Hoje ele está de bem com o povo, porque marcou gol. Exatamente. Senão o povo sai descendo a lenha também. O brasileiro também é bipolar, né? Exatamente. Então acaba sendo de época, porque o povo brasileiro precisa disso. Porque o Brasil, querendo ou não, está um passo atrás. Hoje não é um país de primeiro mundo, eu gostaria muito que fosse. Então o povo brasileiro precisa desse estímulo, precisa dessas vitórias e é uma pena, porque o automobilismo hoje sente falta disso. Não só o automobilismo em si, como os pilotos, como eu. A gente também precisa de um ídolo, uma referência que esteja lá e sempre ganhando corrida e... Uma pena. É uma pena mesmo. E vou dizer uma coisa, com a internet também é muito mais fácil você ficar... aquela massacração pública, criar meme, criar um monte de coisa em cima da pessoa e acabar com ela. Eu vou dizer uma coisa, se o Senna fosse vivo, eu acho que
até ele não estaria escapando do peso do próprio passado, se ele fosse vivo e correndo. Claro que hoje ele tem 50 e tantos anos, mas na época, se na época eu tivesse internet, Sim. dizem, eu não estava lá, um amigo meu estava lá no GP Brasil de 94, quando ele rodou, quando eu estava atrás do Schumacher. Sim. Dizem que ele teria sido vaiado. Eu não estava lá para dizer, mas veja como o brasileiro é inclemente. Então é complicado. O que eu sempre falo é, aprenda a gostar de corrida. Se você gosta da corrida, o piloto nacional é um bônus, é uma coisa muito boa. Mas se você gosta de corrida, você nunca vai se decepcionar e aí as audiências não vão cair. E quando tiver um brasileiro ganhando, pronto, aí vai ficar mais fácil e bacana ainda. Mas aprenda a gostar de corrida, não interessa se o cara é alemão contra um belga ou se é um austríaco contra um japonês. Aprenda a gostar de corrida e não ficar dependente de nomes. Os nomes vêm e vão, ninguém fica para sempre. Você falou, aprenda a gostar de corrida. Eu não sou fã de futebol. Assim, eu não paro para assistir um jogo. Eu também não, eu fiquei lendo durante o Jogo do Brasil. Um clássico, por exemplo, eu não paro para assistir. Mas eu estava passando os canais da TV ontem e comecei a ver o jogo da Itália contra o Japão. E quando eu vi que Tava 2-0 que para o tava Japão numa hora. que tinham sido feitos muitos gols, e aquilo me interessou. Eu falei, pô, o Japão tá jogando bem. Então, eu não gosto de futebol, mas estava legal assistir aquele jogo e a garra dos japoneses em tentar continuar na... E tinha brasileiro em campo? Não. Não tinha Tá brasileiro vendo? em Você campo. gosta do esporte, não gosta necessariamente É bacana. dos nomes das pessoas e tal. Eu não gosto de futebol, Eu também não. mas eu gostei daquele Eu não jogo, eu gosto de gostei. futebol. Eu detesto futebol, na verdade. Eu acho o fim da picada, eu não sei se devia falar, eu vou ficar mal com quem está assistindo, mas eu vou falar o que eu penso. Eu sempre falei, não vou deixar de falar agora. Eu acho o fim da picada, o cara tem um time. Não interessa se é São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, e esse time é campeão. Nossa, o cara tá resolvido. De repente ele esquece que ele tem que andar num ônibus que nem sardinha, que o salário dele é uma miséria, que se ele ficar doente ele morre no hospital, que ele é assaltado na ida e na volta do trabalho, que a mulher pode ser estuprada na volta. Enfim, ele esquece de tudo porque o time foi campeão. Não ganhou um centavo, a casa dele não ganhou uma mão de tinta, ele não recebeu uma promoção no emprego, mas ele acha que é o máximo. Eu vou ficar quieto para não me dispor com mais gente. Nada contra quem gosta de futebol. Mas quem transforma o futebol numa religião, enfim, tem muita gente, né? Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Você vai na Inglaterra, na Itália, o pessoal é passional até o limite da honra. E eu bati no microfone, para todo mundo estar em casa, deve ter ouvido um estampido no ouvido. Muito bem, algumas perguntas não estão chegando, porque aparentemente o chat está com problema, embora 1, 2, 3, 4, 5, 6... Embora mais de 20 pessoas estejam no chat, elas não estão chegando com as perguntas. Algum problema técnico, mas elas estavam chegando. Tanto é que o pessoal falou que não estava chegando. Se eu li isso, estava chegando. Estranho. Muito bem, mas eu tenho mais perguntas. Então, voltando. Então você está vendo outras categorias, além da fórmula da GP2, da World Series. Que categoria você considera? Você pensa em manter-se na Fórmula ou de repente ir para o turismo? Hoje o meu foco principal é continuar correndo de Fórmula. Eu acho muito mais bacana as disputas na Fórmula do que no turismo. E eu penso em continuar na Europa, óbvio que é o objetivo principal, e seguir carreira para a Fórmula 1. Mas eu não posso descartar os Estados Unidos. Eu acho que é um mercado bom para os pilotos em forma de profissionalização. Engasguei aqui, você viu? Tudo bem, isso acontece. É porque está muito cara a World Series. Então você já sabe quanto tem que... Gloop tem que pagar. Ainda você lembra do cara falando que prefere patrocinar o 15... 15 não vou falar do quê, porque pode falar o nome do time e a pessoa fica brava. O 15 é da mesa e da cadeira. Pronto, o nome do time, ele prefere patrocinar lá o Unidos da Ponte do que patrocinar um piloto. É triste. Mas então, pensando em me profissionalizar, eu vejo os Estados Unidos como uma opção. Mas eu não descarto também os turismos, porque, querendo ou não, você vê muitos pilotos hoje na Stock Car aqui vivem do que eles sabem fazer, que é pilotar. Eu já falei isso várias vezes. Eu, se tivesse convite, iria para uma DTM, iria para um turismo. Veja o Bruno Senna. Bruno Senna. Hoje, ele fez a pole provisória lá para as 24 horas de Le Mans. Que é um campeonato muito fantástico, é muito bem visto na mídia. E a etapa de Le Mans é um clássico. Então, sim. Esse fim de semana, hein, pessoal? Esse fim de semana tem 24 horas de Le Mans.
Por enquanto, a pole provisória é do Bruno Senna na categoria D. GT. Exato, GT, GT Pro. Pro, esse aí. E o de Graça, por enquanto, está largando na segunda posição com Audi, com outro Audi à frente dele, mas também é um grid provisório, né? Sim. Então, que nem eu falei, Inácio, eu tenho que olhar para tudo e para todos os lados, porque hoje em dia, às vezes, não adianta você ficar batendo na mesma tecla. Óbvio, eu vou tentar até o último instante seguir carreira para a Fórmula 1, mas sem um patrocínio, sem alguém que apoie, não tem jeito. Você pode ver o Nicolas Costa, campeão da Fórmula Abarth, hoje não está fazendo nada, por quê? Porque não tem alguém que apoie ele. E uma pena, o menino é bom, é talentoso, foi campeão da Fórmula Abarth e está hoje parado. Então isso chateia, sabe? Desestimula mesmo, inclusive é uma pena. O Lucas Moraes esteve aqui semana passada, né, vocês assistiram em casa, e ele falou exatamente da questão do Nicolas, e para ele mesmo também preocupa, porque ele está na mesma categoria. E o outro foi campeão, ele ainda não foi campeão, porque, enfim, ainda falta muita corrida pela frente, mas se o outro foi campeão, está no estaleiro, imagina ele que ainda não foi campeão. Então, realmente é preocupante, né? É preocupante. Então, que nem eu falei, eu agora estou focado em fazer as melhores corridas possíveis e voltar a estar no top 5, que é o nosso objetivo, e fazer com que com que a equipe melhore. A gente está trabalhando todo mundo em conjunto, eu e os meus companheiros de equipe. A gente não está querendo um matar o outro, sabe? Está querendo um ajudar o outro. Um ajudar o outro, e assim que a gente vai conseguir evoluir o carro. Então, hoje o meu objetivo principal é fazer as melhores corridas que eu posso fazer na Fórmula 3, antes de pensar em qualquer outra coisa. Mas eu não descarto outros mercados, digamos. Entendi. Por exemplo, você tinha mencionado o turismo, mas você tinha mencionado também a Indy. Correr em oval seria algo completamente diferente para você? Ou você já tem alguma mínima experiência nessa área para entender a dinâmica da... Não, seria completamente diferente. Mas carro de corrida é carro de corrida. Não importa se é em oval ou se é em circuito misto. É a mesma coisa. Mesmo princípio, né? Mesmo princípio, óbvio. Não é a mesma coisa, não são os mesmos acertos. Mas tudo aquilo a gente se adapta, né? Eu acho que se fosse o caso de andar num oval, não é só a parte do carro que o piloto tem que aprender. Ele tem que aprender a ter calma, principalmente em corrida longa. Tá aí o Tony Kanaan, que não deixa mentir, né? O Tony, que fez uma corrida excelente. Parece, o Tony Kanaan que ganhou nas 500 milhas. Você viu a corrida da Indy Lights? Vi, a que chegada foi quadra, impressionante. Que coisa fantástica. E ninguém dava nada pro quarto colocado, até porque os três estavam brigando. Tinham ali uma diferença de um carro entre o quarto colocado e o primeiro pelotão. E você vê que o vácuo fez toda a diferença na última reta. Então, muito bacana, acho. Foi bem legal mesmo. De assistir, foi muito emocionante. Eu quando assisti a primeira vez, eu não achava que o quarto colocado fosse vencer a prova. E... Tava lá. Vitória total. E outra coisa, em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, olha aqui, o Adriano Santos dizendo que não está conseguindo mandar mensagem. Mas eu aqui estou conseguindo ler a sua mensagem, meu caro Adriano. Que coisa estranha. Muito bem, vamos falar com a nossa ouvidoria. Bom, pelo menos a imagem vocês estão vendo, isso é bom. Ok, então, Fórmula Indy, turismo, tudo isso está no seu radar. Mas, no longo prazo, se você pensar para as pessoas que estão começando agora, você mesmo é um dos que já pegou uma dificuldade maior para se estabelecer no automobilismo por causa desse cenário mais rarefeito de grandes nomes no automobilismo. Você acha que isso mudou nos últimos 5 anos em relação a onde você estava? Para melhor, para pior, ou está igual? Eu acho que hoje em dia a maior dificuldade financeira acaba atrapalhando os pilotos, porque muitos pilotos chegam, fazem temporadas brilhantes e ficam por ali. Então hoje é muito difícil o piloto se estabelecer e continuar. Então acaba que antigamente eu acho que o talento e o resultado falavam mais alto e o piloto conseguia, às vezes, estar no ambiente por mais tempo. Mas depende da onde, né? Eu digo isso na Europa hoje, que é o centro do automobilismo mundial, que é ali, é naquele lugar. Então hoje a Europa não está em condições financeiras
nem perto do que os Estados Unidos está. É Tirando alguns países, a Inglaterra conseguiu passar bem e é um dos países que China. está bem, mas num todo os Estados Unidos está muito melhor. Então, olhando por esse lado, você vê que os pilotos nos Estados Unidos estão lá há anos. O próprio Elinho e o Tony... O Hélio já tem, acho que, 14 anos de Penske. De Penske. Então, só de Penske, 14 anos. É um recorde. Nunca vi alguém ficar tanto tempo na equipe. Você vê que na Fórmula 1 E ganhando corrida, né? Ganhando corrida. E na Fórmula 1, você conta nos dedos quem está ali há muitos anos. O Alonso, que está desde 2001 pela Minardi, que demorou para ele se estabilizar como piloto titular, né? Como piloto titular. O Weber, que sempre foi muito bem, também veio da Minardi. Então são poucos que acabam conseguindo ficar por tanto tempo na mesma categoria. O que, aliás, traz ainda mais mérito para o Barrichello, que ficou 19 anos. O Barrichello. Então Fórmula 1. você vê o quanto o cara era bom, o quanto ele ajudava. Uma pena, eu sempre torci pro Rubinho, eu queria muito que ele tivesse sido campeão. Ele também, tenho certeza. Tenho certeza disso. E você vê, então são poucos pilotos que ficam. Hoje você vê quantos pilotos na Fórmula 1 entram, fazem um ano e saem. Você vê na Marussia, por exemplo, quantos pilotos foram trocados desde que eles entraram na Fórmula 1? O próprio Lucas de Grassi, depois Lucas de Grassi, D'Ambrosio, Chilton hoje. O Chilton, mas o Chilton tá lá, mas dizem que o pai dele é sócio, aquela coisa toda. Mas o pau que ele tá levando do Bianchi não tá dando margem para qualquer outro tipo de interpretação. Ok, a gente tem que dar um desconto que o Bianchi correu no ano passado nas treinos de sexta-feira com a Force Indy, então conhece um pouco mais a pista, mas a diferença é abissal. É grande. É abissal. E aí a gente fica pensando, ok, então o Bianchi é muito bom, mas a gente também passa, mas então o Chilton é ruim. Não é só um que é bom, o outro que também é meio bom. Eu acho que é uma... Eu não acho, o Chilton não é um piloto ruim, até porque fez pole na GP2, mas o nível do Bianchi é nível de piloto excepcional. Então você junta dois pilotos, um que está aprendendo, que precisa de um pouco mais de tempo para se adaptar, e o outro que se adapta em 5 voltas. Tanto é que ele chegou para fazer o primeiro teste na Marussia e ele ficou até, se eu não me engano, meia-noite fazendo o banco. No dia seguinte ele foi mais rápido que o Chilton nas primeiras voltas. E o Chilton ficou o teste inteiro treinando, porque como o Razier não tinha pagado a última parcela que ele correria, né? Então ele teve mais tempo de teste do que qualquer outro piloto, porque nas equipes de Fórmula 1 no começo dos treinos de inverno era dividido, por exemplo, 4 dias de teste, 2 dias para um, 2 dias para o outro. Sim. Como o Razier não apareceu com o patrocinador, porque o patrocinador deu aquele calote, enfim, não é que deu calote, ficou amarrado o dinheiro, não conseguiu disponibilizar, que ele contou aqui no programa, então o Chilton andou sozinho nos dias que seria do Razier. Portanto, ele estava mais acostumado com o carro, com a pista, etc. Então você vê que tem uma margem aí que o Chilton precisa melhorar. E eu acho que vai até o final da temporada ele está correndo atrás do prejuízo. A falta de experiência conta muito. Mas você vê que era uma chance muito boa pro Razier. Por quê? Porque independente se o Chilton é o melhor piloto ou não, você andando na frente do seu companheiro de equipe, ainda mais assim como o Bianchi está andando, independente se o teu companheiro de equipe é ruim ou não, você está computando ali que você é mais rápido que ele. E todas as corridas, todos os treinos, carro, com as mesmas condições. Todas as classificações, então todo mundo olha e fala, bom, não é possível, esse cara é bom. Então a chance que o Razier tinha de andar na frente dele também, assim como o Bianchi está fazendo, era muito grande. E isso com certeza ia fazer com que o nome dele ficasse bem visto aí, pelas equipes de ponta da Fórmula 1. E como é que você está vendo, falando em Fórmula 1, o campeonato desse ano até agora? Você acha que o Alonso vai conseguir alcançar o Vettel, que cada vez mais está abrindo distância? O Vettel não erra, é impressionante. Engraçado, eu acho que eu estava pensando esses dias sobre a regularidade que o Alonso teve ano passado. O carro era inferior ao deste ano, ou seja, o gap que ele tinha em relação ao carro de ponta era maior. E parecia que ele estava com a faca nos dentes muito mais do que esse ano. Ele fazia de tudo e ele conseguia colocar o carro na frente. Óbvio, tudo estava dando muito certo para ele, por quê? Porque pistas que tinham certeza que ele classificaria para trás de 10º, chovia na classificação e ele fazia a diferença. Tanto é que muitas corridas o Felipe não conseguiu
classificar o carro para o Q3 na chuva e ele conseguia botar o carro entre os 3 primeiros. Mas tudo, né, tudo funcionou a favor dele. Esse ano eu não vejo muito assim. Eu acho que o Vettel está fazendo uma temporada excepcional porque ele está se aproveitando das fraquezas que os outros têm tido ou da inconstância que os outros têm tido durante a temporada e ele está sempre ali. Ele, se eu não me engano, todas as corridas ele terminou entre os quatro primeiros. Creio que sim. Então, você vê que o carro dele não é melhor em todas as condições. O carro dele é muito bom e ele faz a diferença. Tanto é que ano passado o Weber sempre estava junto com ele. Esse ano o Weber não está em todas junto com ele. Ele está sempre lá e o Weber está ali em quinto, sexto, às vezes classifica em sétimo. Então as coisas estão dando certo para ele, mas não é que o carro não tem um gap tão grande em relação aos outros. Tem gente falando que o Alonso poderia estar no início de sua curva descendente. Você enxerga essa possibilidade? Você acha que ele está só um pouco desestimulado ou você acha que ele já está no início da decadência, vamos dizer assim? É que decadência é uma palavra muito forte, mas já estava, o ápice dele teria sido no ano passado e agora ele ainda está muito bom, melhor do que muita gente, mas já não é aquele Ultraman que era no ano passado. Não, eu acho que ele se decepcionou por ter perdido o campeonato, porque é um sonho dele ser tricampeão mundial, como ele mesmo já disse. Eu mesmo queria ser. Eu mesmo, confesso, eu queria ser. Ele quer se igualar ao Senna e ele acha que não tendo um terceiro título mundial não vai colocar ele entre os grandes. Todo mundo já considera ele um dos maiores. Um dos maiores, se não o para bater roda com o Senna. Só que ele sente falta disso. Então, eu tenho certeza que ele não vai tirar o pé enquanto ele não conseguir. Até porque ele deve pensar na cabeça dele, bom, o Schumacher veio para a Ferrari, pegou a Ferrari sem ser um time vencedor e ganhou vários campeonatos. Eu também tenho que fazer igual. Eu tenho certeza que isso passa na cabeça dele e passaria na cabeça de qualquer piloto. Então ele está trabalhando muito e ele quer ser campeão pela Ferrari e eu acho que ele vai conseguir. Ele ainda tem mais 3 anos de contrato até o final de 2016. Aliás, é até interessante você falar nesse aspecto. Você viu que o Vettel anunciou semana passada que renovou o contrato por mais um ano, portanto até o fim de 2015. Por que ele renovou até 2015? Renovou por um ano a mais. Porque se ele tinha até 2014, ele estava seguro até o fim do ano que vem. E se ele renovou só até 2015, tem duas possibilidades. Ou ele não quis colocar um contrato muito longo porque ele queria todas as opções, e aí ele está descartando a Ferrari, porque o Alonso não deixaria, imagino ele correr na mesma equipe que ele, o Alonso fica até 2016, ou na verdade o Alonso tem uma cláusula de sair em 2015, ou você acha ainda que uma outra possibilidade que foi aventada, que seria dele substituir o Hamilton na Mercedes, porque o contrato do Hamilton é de 3 anos, 2013, 14 e aí 15, e em 16 entraria o Vettel. Como você acha, como é que você viu essa renovação de só um ano do Vettel com a Red Bull? Bom, primeiro a gente vale lembrar aqui que o Hamilton tinha um contrato muito antigo com a Red Bull. Antes dele entrar na Fórmula 1, o Vettel. O contrato dele é um contrato onde qualquer jovem piloto assinaria. Ou seja, ele entrou na Fórmula 1 com um contrato de pouca remuneração financeira. Então eu vejo isso como um plus para ele em ter um ano onde ele pode falar, olha, eu quero ganhar tanto. Se você não me pagar tanto, eu vou para outro lugar. Por quê? Porque como ele assinou um contrato na época que ele estava na Fórmula BMW ou Fórmula 3, ele ganha só com quantidade de pontos que ele faz e vitórias, etc. Mas ele não tem um salário tão alto quanto o Alonso tem. Entendi, um fixo. Grande. Então, primeiro é esse ponto. Eu acho que ele falou assim, bom, eu estou bem com a equipe, eu não vou ter opção de ir para qualquer outro lugar, por enquanto, até 2015 eu não tenho uma outra opção que seja melhor do que eu tenho, que eu consiga ver um futuro maior. Então, eu renovo por um ano, eu tenho certeza que eles querem me manter porque eles sabem que ele é um melhor piloto, está ganhando. Então, ele deve ter feito esse contrato com a Red Bull, onde ele pediu mais dinheiro para continuar na equipe. Então, antes de tudo, eu acho que é isso. Na Mercedes, eu não acredito que ele vá, até porque a Mercedes não está mostrando ser um carro fantástico. E ele, como todo mundo sabe, quer carro fantástico. Tanto é que ele só está na Red Bull
Porque tem o Andrew porque Newey tem tá lá. o Newey está lá. Então, tem outro ponto. Já estão falando que o Newey pode se aposentar. E entraria o James Ellison. Eu acho que o Newey está fechado até final de 2015, porque Não, com certeza tá. o Vettel não ia não assinar assinaria no escuro. sem ele estar lá. Então, Dizem que a Ferrari já teria dado um contrato em branco pro Newey, falando, tá aqui, você diz quanto você quer ganhar. E o Newey, na época, que teria feito esse contrato há uns 2 anos atrás, falou, não, eu quero continuar morando na Inglaterra. E a Ferrari não quer fazer isso, porque ela já fez isso no passado com o John Barnard. O John Barnard foi quem projetou, não sei se vocês que estão aí em casa se lembram, foi quem projetou os carros de 93 em diante, não sei se 92 já era, talvez 92, mas que projetou os carros até 97 e não funcionou, porque ele tinha o QG dele na Inglaterra e tinha a sede da Ferrari na Itália. Aí ficavam esse monstro de duas cabeças que não funcionou direito, então eles já estão traumatizados, falaram, não, de novo não, você tem que vir para cá. Acho que ele tinha crianças, filhos que estavam estudando, não queria se mudar da Inglaterra, ficar onde está a família dele. não, pode se esperar que eles podem tentar trazer o Vettel e o Newey junto para a Ferrari, como um pacote, talvez no final para 2017, quem sabe, às vezes também o Alonso sai antes e eles entram em 2016, é uma possibilidade muito maior do que na Mercedes, eu acredito. Porque tem gente, inclusive, que acha que o Alonso se desestimularia depois de ganhar o tricampeonato. Tipo, ganhei o tri, claro, quero ganhar tetra, penta, etc. Mas já não teria aquele mesmo gás que ele está tendo para ser tricampeão. Até porque o tricampeão é o objetivo dele principal. Mas eu vi uma outra especulação que botava o Raikkonen na Red Bull, o que eu acho difícil, porque a Red Bull tem a tradição de sempre promover um piloto deles. Senão não justifica ter uma equipe B, para que tem a Toro Rosso então? Exatamente. De resta, na Mercedes... No lugar de quem? Do Rosberg? Do Rosberg e Rosberg na Ferrari, no lugar do Massa. Pode ser, né? Mas dizem que o Rosberg teria assinado um contrato de mais longo prazo agora, quando o Hamilton entrou. Dizem, não saiu nada oficial. Eu não sei porque o Rosberg também teme, com certeza ele teme que o Hamilton... dia que o Hamilton se acostume com o carro. Não se acostumar, mas trazer a equipe para ele. Ele temia isso, com certeza. Então, às vezes o ambiente fica ruim, ele tenta trazer a equipe para ele, continuar com a equipe que ele já tem lá dentro. Mas muitas vezes entra um piloto novo e a equipe acaba... orbitando. E tem um piloto novo que é ex-campeão, né? Ex-campeão. Então... foi trazido a peso de ouro. Eu não acho que ele assinaria um contrato antes de ver como a situação se desenvolve dentro da equipe. Então ele provavelmente tem o contrato que deve anualmente, se eu não me engano. E no final do ano acho que ele vai decidir se ele continua ou se ele opta por uma outra equipe. Entendi. Outra coisa em relação à Fórmula 1, hoje quinta-feira, a FIA se reuniu para definir a culpa da Mercedes e da Pirelli naquele teste secreto com o carro desse ano que é proibido. A decisão vai ser publicada só na sexta-feira. Então, muita gente que está assistindo o programa agora já tem a notícia de se foi condenada, se a Mercedes foi condenada ou não. Eu acho que não vão pegar pesado com a Mercedes, porque a Mercedes, sobretudo os acionistas lá na Alemanha, já falaram que acham um desperdício de dinheiro. Então, se alguém fizer com uma punição milionária ou expulsar do campeonato, ela simplesmente vai embora. Fala, olha, se vira, não quero mais, então não vou sair do campeonato. Vocês vão perder a equipe Mercedes e o fornecedor de 4 equipes de motor para o ano que vem. Porque ano que vem, além da própria Mercedes, vai ter a Force India, vai ter a McLaren, que é o último ano dela, mas vai ter ainda, e a Williams. Sim. Então, a FIA também não é irresponsável de apertar o parafuso demais a ponto de causar uma expulsão. Dizem, pelo que eu li nos bastidores, que poderia haver uma suspensão pelo GP de Silverstone, que a punição seria banir a equipe da GP de Silverstone, não da corrida, mas dos testes de novatos que haverão depois da corrida. A corrida vai ter normal, ela vai participar, e depois vai ter 3 dias de teste para os pilotos novatos. Sim. E eles puniriam a equipe não dando esses 3 dias de testes. O que você acha? Eu acho que... Uma coisa não substitui a outra, né? Eu acho que não tem muito a ver o teste de novatos. São especulações. Agora quem está vendo em casa sexta-feira e diante já sabe a real. Eu acho difícil eles banirem, até porque todo mundo sabe que o teste de novato traz muito dinheiro para a equipe. Mas eles precisam disso?
Nunca se A sabe, Mercedes? né? Eu não acho que precisariam, mas qual seria o motivo de banir os Em pilotos? tese, para compensar, eles tiveram 3 dias de teste com a Pirelli. Então eles vão perder outros 3 dias que eles teriam, porque os pilotos novatos vão correr com o pneu Pirelli, vão receber telemetria, vão ter informação. Isso faz Só sentido, que a mas- informação que eles vão ter com os novatos não é tão boa quanto eles vão ter com os pilotos que correram, que foi o Hamilton e o Rosberg. Sim. Então também não dá para substituir pura e simplesmente, porque Não, não eu é a acho- mesma qualidade de feedback que eles vão ter com os novatos. Eu acho difícil, eu acho que uma multa viria como multa, né? Uma punição viria... Mas uma multa como daquela forma- McLaren de 100 milhões? Não, jamais. Porque aquilo foi... Jamais. Aquilo foi... Aquilo foi a gota d'água que fez a Mercedes sair da McLaren. Exatamente. Imagine agora, tipo, não, de novo não! Ia Eu ser acho, muito irônico, né? Eu acho que vai vir alguma multa, com certeza. Alguma coisa vai vir, porque as outras equipes colocam muita pressão. Mas lembrando que a Mercedes faz dinheiro mesmo com o DTM. Né? Não é com a Fórmula 1 que eles vendem carro. Mercedes ganha no DTM, eles vendem carro na rua. Assim como a BMW e a Audi. Então, o principal deles hoje é o DTM. A Fórmula 1, todo mundo sabe que é um lugar onde eles testam novas tecnologias e que da Fórmula 1, sim, vão para os carros de rua. Sobretudo a partir do ano que vem motor novo, né? Então, motor turbo, e isso com certeza Queres mais forte. influencia na rua. Porque hoje em dia todo mundo está procurando carros híbridos, onde poluem menos e Gastam menos combustível. cares, energia, tudo isso vem da Fórmula 1 e eles com certeza levam para a rua. Só fazendo um parênteses. Bom, então esse assunto já meio que encerrado. Mas você já pensou o seguinte? Hoje você quer ter um carro antigo. Você compra um Galaxy, por exemplo. Você compra um Maverick, um Dojão. É um carro mecânico, né? Com arame, fita isolante e uma chave de fenda, você conserta o carro. Você imagina esses carros novos de hoje? Por exemplo, uma Mercedes, uma E63 AMG, que tem processador disso, chip daquilo. Você imagina esse carro daqui a 30 anos para fazer manutenção? Imagina daqui um pouco quando tiver KERS. Carro com KERS com 50 anos de idade. Meu Deus, vai ter que ter uma indústria toda paralela de eletrônica antiga para manter esses carros. Os carros vão se tornar cada vez mais descartáveis, né? Sim, não, e cada vez mais tudo... Eles vão arrumar os carros tudo pelo computador. Hoje em dia, acelerador, tudo é fly-by-wire, né? Sem cabo. Então... Aí o carro dispara. Desculpe, tivemos um vírus no seu carro, ele disparou a 190 por isso. Então, vão plugar um computador e vão resetar o carro inteiro. Não vai ter mais que abrir capô. Só tem que combinar isso com o motor para ele não quebrar. Exatamente. Bom, você está terminando o programa, agora são 3 horas. Eu queria que você passasse os seus contatos para todos que estão em casa. Bom, Pipo Derani, meu Twitter, @Pipo Derani, pipoderani.com.br, meu site. O pessoal pode entrar Você tem lá. fanpage? Tem fanpage, facebook.com/Pipo Derani. E só seguir as notícias por lá. A gente está sempre soltando novos releases a cada corrida. E o pessoal que gosta de acompanhar, se quiser ver a melhora que a gente vai ter agora Amém. na metade da temporada para frente, é só acompanhar por lá. E é isso, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e a gente vai terminar com a imagem on-board. Vocês têm como colocar a imagem on-board da vitória dele? E não colocar de Macau, a gente colocar on-board. Tá, então pode colocar e no final já roda a vinheta de final de programa e a gente vai ver. Essa vitória foi onde? Essa vitória foi em Oulton Park, ano passado na Fórmula 3 inglesa e é o com que o mesmo carro que você corre hoje. É o que a gente está buscando esse Repetir a ano. dose. Exatamente. Então vamos rodar a imagem da sua vitória, que vem a outra logo esse ano. E até a semana que vem, onde deveremos ter uma convidada, que eu não vou dizer o nome, porque se furar eu trago a moça da faxina e vocês vão achar que era ela desde o começo. Então até a semana que vem, com a vitória dele em Oulton Park. Pode rodar. Tchau.